Bom, imaginemos a seguinte cena. A pessoa está correndo, tipo fugindo desesperadamente de uma sombra bem assustadora. Uhum, uma imagem bem clássica. Exato. Mas, assim, tem um detalhe meio perturbador nessa corrida. Porque quanto mais rápido a pessoa corre, mais escura, gigantesca e veloz essa sombra se torna. É a armadilha perfeita. Sim, é um paradoxo muito cruel, mas que, na verdade, ilustra perfeitamente o que acontece quando nós, seres humanos, tentamos fugir das nossas próprias emoções. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá? E, bom, para começar, é fundamental destacar logo de cara que essa exploração fascinante de hoje é, na verdade, um projeto e uma curadoria do Dr. Fábio Martins Fonseca. Isso mesmo. É uma iniciativa incrível, né? Que tem o objetivo de utilizar a inteligência artificial de forma ética para promover uma prática clínica baseada em evidências. É graças a esse trabalho que análises tão complexas como a de hoje chegam até nós. Com certeza. E é um material riquíssimo. Demais. E a nossa missão aqui hoje é exatamente mapear esse terreno que é tão humano e, tipo, tão paradoxal. Quer dizer, por que fugir da dor emocional parece apenas multiplicá-la? Olha, esse é sem dúvida o grande dilema de quando a nossa biologia ancestral encontra a nossa psicologia moderna, sabe? Nós somos, lá no nível mais básico, máquinas que foram programadas para resolver problemas e eliminar perigos. Uhum, Só que o grande curto-circuito acontece quando esse perigo não é um predador na savana. é a própria pessoa. Exatamente. O perigo somos nós mesmos e o que a gente sente. A matemática simplesmente não fecha. E a ciência por trás desse paradoxo muda completamente a forma como a gente entende o sofrimento e, claro, a saúde mental. Certo, vamos desempacotar isso, porque o nosso foco hoje é explorar uma área muito específica que o material-fonte chama de dimensão afetiva. Uhum. Isso dentro de um modelo chamado EEMM, que é o Metamodelo Evolucionário Estendido. A gente vai dissecar o que os pesquisadores chamam de esquiva experiencial, que é basicamente essa nossa mania de fugir do que dói, e descobrir como a saída desse labirinto é incrivelmente contraintuitiva. Totalmente contraintuitiva. Mas antes de chegarmos na solução, a gente precisa entender o problema, né? O que é exatamente esse metamodelo evolucionário estendido e, assim, por que a palavra evolução está aí no meio? O que é fascinante aqui é que o EM, esse metamodelo, ele não olha para a mente humana como algo quebrado ou defeituoso, sabe? Tá? Ele usa os princípios básicos da evolução, mesmo tipo variação, seleção, adaptação ao contexto, para entender como os nossos comportamentos se mantêm ou mudam durante a terapia. Entendi. E ele divide a experiência humana em várias dimensões. A que interessa para nós hoje é a dimensão afetiva. E olha, não estamos falando apenas de ficar triste ou ficar com raiva. Vai além disso, então. Muito além. Estamos falando do papel funcional, sabe? Do propósito que essa emoção tem na vida de uma pessoa e de como ela reage a isso. E para tirar isso um pouco do campo abstrato, as fontes trazem um caso clínico muito ilustrativo, que é o caso da Maia. Nossa, o caso da Maia é excelente. Lendo sobre ela, fica muito claro como essa dimensão afetiva pode se transformar numa verdadeira prisão invisível para quem está passando por isso. Perfeito. A história da Maia é o exemplo clássico que os clínicos encontram todos os dias no consultório. A Maia é uma mulher que sofre de dor crônica nas costas por causa de uma lesão grave que ela teve no trabalho. Uhum. E com o passar do tempo, além dessa dor física insuportável, ela desenvolveu um medo paralisante de se machucar de novo. O que é super compreensível, né? Totalmente. E junto com isso, ela sente uma raiva imensa, uma frustração profunda pela injustiça de toda a situação. A vida dela virou de cabeça para baixo. Mas o que os textos apontam é que o verdadeiro problema, no fim das contas, não é a dor nas costas ou o medo de se machucar. O problema é a estratégia que ela adota para lidar com tudo isso. Exato, o foco clínico não é apenas a emoção negativa em si, mas o que ela faz com essa emoção. Tá? Porque, para tentar evitar sentir a dor física,
E principalmente para evitar o pico de ansiedade e medo, a Maia começa a restringir drasticamente as atividades dela. Ela para a vida dela. Ela para de sair com os amigos, evita voltar ao trabalho, passa a maior parte do dia deitada no sofá. Ela tenta, a todo custo, não entrar em contato com nada que possa engatilhar essa dor. E é bem aí que o feitiço vira contra o feiticeiro de um jeito muito trágico. Uhum. Porque essa tentativa implacável de evitar a dor acaba criando um ciclo de isolamento que piora tudo. Por falta de movimento e de reabilitação, a dor crônica nas costas dela, na verdade, se agrava a longo prazo, né? Com certeza, o corpo atrofia. E a vida dela encolhe tanto que a depressão se instala. Quer dizer, a cura que ela inventou acabou sendo 1000 vezes pior que a doença. E isso nos leva direto ao conceito central da nossa discussão hoje, que é a esquiva experiencial. Em termos mais técnicos, é a tentativa constante, inflexível e, olha, quase desesperada de evitar, suprimir ou eliminar experiências privadas indesejadas. Experiências privadas, você diz. Coisas que acontecem da pele para dentro. Entendi. Tipo pensamentos, memórias difíceis, emoções intensas e até aquelas sensações corporais, sabe? Como um aperto no peito, um nó na garganta. Nossa, e o que mais me impressionou lendo as anotações é que a pessoa faz isso mesmo quando o custo a longo prazo é a destruição da própria qualidade de vida. Sim, ela não percebe o custo. É uma estratégia totalmente motivada por uma ilusão muito sedutora, que é o alívio a curto prazo. A Maia fica em casa, não vai ao supermercado, logo ela não sente aquele pico de medo. Exato. Aí o cérebro dela registra: ufa, funcionou, estamos seguros. Só que o preço dessa segurança é não ter mais uma vida para viver. Se a gente conectar isso a um panorama maior, a esquiva experiencial é o nosso sistema de sobrevivência funcionando bem, até demais, só que no lugar errado. Como assim? É uma estratégia extremamente bem-sucedida, mas no mundo externo. Eu cheguei a pensar numa analogia enquanto lia o material. A esquiva experiencial me pareceu uma espécie de reação alérgica ao nosso próprio mundo interno. Uhum, é uma boa forma de ver. É como se o nosso sofisticado sistema de resolução de problemas olhasse para uma emoção que é perfeitamente natural e saudável, como a tristeza por uma perda ou o medo diante de um risco, e interpretasse isso como um vírus letal que precisa ser erradicado a qualquer custo. Exatamente isso. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, tá? Manda. Não é natural agir assim. Pensemos bem, se a mão encosta num fogão quente, o reflexo biológico imediato é afastar a mão para não queimar. Sim. Então, por que fugir de uma emoção que está queimando lá por dentro seria algo tão diferente ou tão prejudicial? Aí é que está a grande armadilha. A confusão que a mente faz entre o mundo externo e o mundo interno é total. Como a gente viu, no mundo externo a esquiva funciona brilhantemente. Fogão quente, você tira a mão. Isso. Se tem um tigre feroz no caminho, a melhor estratégia é correr na direção oposta. Se chove, a gente procura um teto. O problema é que a mente tenta aplicar essa mesmíssima regra de ouro da sobrevivência física ao nosso interior. Aham. E tem um obstáculo estrutural, biológico mesmo, que é insuperável. É fisicamente impossível fugir do próprio sistema nervoso. É como tentar sair correndo de um carro em movimento enquanto somos nós mesmos que estamos lá no volante. Exato. A pessoa acelera para fugir de si mesma. Bela imagem. A história de um ser humano só se move em uma direção, que é para frente. Nossas memórias se acumulam. Não dá para deletar. Não dá. Tentar apagar, suprimir ou fugir do próprio histórico emocional, da própria bagagem, exige que a pessoa se distancie cada vez mais da própria vida. Ela precisa, se anestesiar. E o resultado final desse distanciamento nunca é a paz duradoura. O resultado é o entorpecimento total e a perda de sentido. Nossa, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, já que a estratégia de fugir da dor interna não funciona como no mundo físico, a gente precisa entender exatamente o porquê de nosso controle consciente sair pela culatra com tanta força. Uhum. E as fontes trazem uma imagem mental para isso que beira o genial
e que ilustra perfeitamente o custo de tentar controlar o incontrolável. Sim, a literatura que embasa esses conceitos, especialmente a terapia de aceitação e compromisso, tem uma regra fundamental para os eventos mentais. E a regra é dura. Qual é? Tentar suprimir ou controlar intencionalmente emoções e pensamentos cria exatamente o efeito diametralmente oposto. A máxima é: se você não está disposto a ter, você terá. Uau! E para gravar isso na mente, os textos apresentam a famosa metáfora do polígrafo. Olha, essa metáfora é de dar calafrios. Vamos construir essa cena com calma para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. Imaginemos uma pessoa sentada e uma cadeira fria de metal conectada ao polígrafo, que é a máquina de detector de mentiras mais sensível e perfeita que já existiu. Tá, a pessoa cheia de fios. Isso. A máquina lê batimentos cardíacos, suor na ponta dos dedos, respiração, tensão muscular. E essa máquina é, na verdade, o próprio sistema nervoso humano, que nunca mente sobre o que estamos sentindo. Não tem como enganar. Nenhuma chance. Os fios estão presos ao peito, a máquina está ligada e a agulha está traçando o estado emocional ali no papel. Até aí tudo bem. É só um exame. Mas a situação fica extrema. Fica. De repente, alguém se aproxima, aponta uma arma carregada e engatilhada direto para a cabeça dessa pessoa, conectada ao polígrafo, e dá uma única e simples instrução. Que é? Relaxe. Fique completamente calmo agora, ou eu atiro. O que acontece no segundo seguinte? O pânico absoluto. O coração dispara, as mãos começam a suar. A respiração fica ofegante. É a receita perfeita para o terror, porque o resultado exigido, que é o relaxamento genuíno, é absolutamente impossível de ser forçado sob a ameaça da morte. Inevitavelmente. A agulha do polígrafo enlouquece, registra o pico de ansiedade, o medo extrema, e a arma, metaforicamente falando, dispara. Tentar forçar um estado interno sob pressão é garantir que o estado oposto domine o cenário. É automático. Sim. E se a gente trouxer isso para a vida real, para o dia a dia silencioso das pessoas, é exatamente isso que vemos acontecer. As pessoas apontam a arma da própria autoestima, do próprio valor pessoal, contra as próprias cabeças. Elas fazem isso quando dizem a si mesmas coisas do tipo: eu não posso sentir essa ansiedade agora na frente de todos na reunião. Ou, eu preciso parar de sofrer por esse término de relacionamento, senão seria um fracasso para sempre. Isso, a exigência interna é: relaxe, não sinta, ou a sua vida estará arruinada. E quando a biologia natural responde ao perigo dessa ameaça interna, gerando ainda mais ansiedade, o desespero se instala. É um ciclo sem fim. A pessoa sente que quebrou, que falhou como ser humano. Exatamente. O cérebro teima em tentar apagar pensamentos e sentimentos, mas o próprio ato de tentar apagar joga um holofote gigante sobre eles. Uhum. Eu me lembrei daquele clássico exercício do bolo de chocolate quente que aparece nas nossas anotações. Ah, isso é ótimo. Se eu pedir para qualquer pessoa que está nos escutando agora, por favor, pelos próximos 10 segundos, não pense em um bolo de chocolate quente. Já pensei. Não pense no cheiro incrível de cacau saindo do forno, não pense na textura da massa macia, nem naquela calda escura e brilhante derretendo e escorrendo pelas bordas do prato. É impossível. É absolutamente impossível não pensar. Para o cérebro garantir que não está pensando no bolo, ele precisa, antes de tudo, evocar a imagem do bolo de chocolate. É o paradoxo do controle irônico, sabe? O sistema de monitoramento da mente fica checando. Já paramos de pensar no bolo? Deixa eu verificar. Ops, pensei no bolo de novo. Pois é, mas isso levanta uma dúvida enorme que eu acho que é o grande ponto de virada da nossa análise. Se a nossa mente é uma máquina de resolução de problemas tão insistente, e tentar controlar as emoções intencionalmente é como apontar uma arma para a própria cabeça, o que sobra? É a grande questão. Como se desarma essa bomba sem disparar o gatilho? Se não podemos lutar contra a dor interna, o que a gente faz? Simplesmente desiste e deixa a dor tomar conta? Olha, isso levanta uma questão importante mesmo, porque a nossa intuição humana grita por luta. Nossa cultura inteira nos treina a lutar. No mundo externo, a previsão, o planejamento e o controle funcionam incrivelmente bem para construir pontes, para curar infecções. A sociedade diz: esforce-se mais e você controlará a situação. Exato. Mas no mundo interno, essa agenda de controle intencional
Não é a solução, ela é o próprio problema. A saída não é encontrar uma tática melhor ou mais inteligente de controle. A saída exige uma mudança de postura muito radical. O que nos leva a outra metáfora brilhante do material que ilustra exatamente o que significa abandonar essa agenda de controle. A metáfora do cabo de guerra com um monstro. Sim, imaginemos a cena. Uma pessoa se vê segurando uma corda grossa e áspera. E do outro lado dessa corda existe um monstro enorme, feio, irracional e cheio de energia. E esse monstro representa a ansiedade, o trauma ou a depressão. Tá. E entre a pessoa e o monstro, bem ali no meio, há um abismo escuro e sem fundo. O monstro puxa a corda com força, tentando arrastar a pessoa para dentro do buraco. O reflexo natural de qualquer um é puxar de volta. Com certeza. As mãos já estão sangrando, de tanto atrito. Os calcanhares escorregando na beira do abismo. Mas a intuição grita, puxe mais forte. Lute com mais força para derrubar esse monstro. Só que tem um detalhe. O monstro não cansa. Não. Não. Ele é alimentado pela própria força que a pessoa faz contra ele. Quanto mais se puxa, mais forte o monstro fica e mais perto da beirada do abismo a pessoa chega. O controle falhou, a verdadeira solução, a única forma concebível de não cair no abismo e não passar a vida inteira com as mãos atadas nessa guerra inútil, não é puxar mais forte. É o que, então? A solução é soltar a corda. Soltar a corda. É tão simples de dizer e, ao mesmo tempo, tão aterrador de imaginar na prática. Muito. E esse é o momento exato de introduzirmos os dois grandes pilares que as fontes defendem como antídoto para a esquiva experiencial. A aceitação e a disponibilidade, que a literatura chama de willingness. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado. Bastante cuidado. Lendo o material fica muito claro que as fontes são cirúrgicas ao fazer um alerta crucial. A aceitação não é a resignação passiva. De forma alguma. Não é dizer, a vida é ruim mesmo, fazer o quê? Não é engolir sapo, não é gostar da dor e muito menos chafurdar no papel de vítima, né? Não, nada disso. Os testes definem a aceitação como uma escolha comportamental, que é altamente ativa. É adotar uma postura de confiança. Mas o que isso significa na prática, tipo no dia a dia? Como alguém solta a corda no trânsito, no trabalho? É a escolha de abraçar o momento presente, sabe? Exatamente como ele se apresenta ali, sem erguer barreiras. A disponibilidade, o willingness, é abrir espaço para a experiência interna. Dá um passo para trás. É dizer para si mesmo, eu estou disposto a sentir o medo, a tristeza ou a dúvida que surgirem agora. Se isso significar que eu posso usar minhas mãos que agora estão livres para construir a vida que eu escolhi. Então, o que isso tudo significa para alguém como a Maia, lá do nosso primeiro exemplo? Porque eu me coloco no lugar de quem está exausto de sofrer. E vem aquele questionamento natural. Qual? Soltar a corda soa muito parecido com levantar a bandeira branca para o inimigo. Se a Maia solta a corda, o monstro do medo crônico não atravessa o abismo e devora ela de uma vez. Essa é a maior ilusão que o cabo de guerra impõe pra gente. O que as evidências clínicas mostram é que não, o monstro não atravessa o abismo para devorar ninguém. Ele fica lá. O monstro faz muito barulho, sim, ele grita, mas ele não tem o poder de paralisar as pernas de uma pessoa. Soltar a corda para Maya significa que ela percebe o medo de se machucar gritando lá ao fundo, mas em vez de ficar no sofá para tentar silenciar esse monstro, ela usa as mãos livres para pegar a chave do carro e ir à apresentação da escola da filha. Nossa. Ela leva o monstro junto no banco do passageiro, exatamente. O monstro continua lá, rugindo de vez em quando, mas a disponibilidade é entender que é possível caminhar na direção dos próprios valores, mesmo com a dor presente. Quando a gente para de jogar o jogo do monstro, ele perde o monopólio sobre a nossa vida. Soltar a corda é uma decisão de uma bravura imensa, né? Muita bravura. Na realidade do consultório, ou na vida real mesmo, encarar esse monstro de frente, sem fugir, pode congelar a pessoa de pavor. Como a prática clínica baseada em evidências ajuda alguém a dar esse passo? O terapeuta simplesmente diz, solta a corda que é sucesso. Não. A abordagem é muito mais sutil e profunda do que isso. Ninguém solta a corda só por ordem médica. É preciso desmontar a percepção de ameaça que a pessoa tem. E para isso, as fontes introduzem uma outra ideia.
a metáfora do monstro de lata. Mais uma imagem mental excelente. Sim. Aquele monstro do cabo de guerra que, na escuridão, parecia ter 9 metros de altura, ser feito de puro terror e totalmente indestrutível, na verdade, ele esconde um segredo. Qual é o segredo? Quando o terapeuta ajuda a pessoa a se aproximar e acender a luz, ela percebe que o monstro é, na verdade, um amontoado bizarro de latas velhas enferrujadas, pedaços de barbante, papelão e chiclete mastigado. É quase cômico se aproximar e ver a fragilidade da coisa. Essa é exatamente a intenção. Se o paciente e o terapeuta começam a desmontar esse monstro peça por peça, o terror se dissolve. Eles separam o que é apenas um pensamento passageiro, o que é apenas uma imagem visual de uma memória antiga e o que é apenas uma sensação de calor no peito. Isoladamente, nenhuma dessas peças, uma lata velha, um pensamento solto, tem o poder de destruir uma vida. Elas se tornam coisas manejáveis. Mas como um terapeuta desmonta isso na prática? Ele não pode simplesmente apontar para o medo do paciente e dizer, olha, é feito de lixo. Não, de jeito nenhum. A ferramenta para isso é o que a gente chama de questionamento socrático e a descoberta guiada. Tá. Em vez de o terapeuta sentar na cadeira e dar conselhos ou ditar como a pessoa deve pensar, ele faz perguntas direcionadas para que a própria pessoa olhe para as latas velhas e chegue à conclusão. Lendo as transcrições das sessões nas fontes, percebe-se que as perguntas vão cercando o paciente com a própria realidade dele, né? Exato. Coisas como, o que acontece quando você tenta evitar essa dor? Ou qual tem sido o custo para sua família quando você tenta não sentir ansiedade? É um processo extremamente revelador. O uso das perguntas socráticas serve para gerar o que a terapia de aceitação e compromisso chama de desesperança criativa. Nossa, desesperança criativa soa como um termo extremamente sombrio. Parece que o objetivo é deixar a pessoa deprimida no sofá. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas o conceito é profundamente libertador. O foco clínico é fazer a pessoa notar a falência da própria estratégia de esquiva. A esperança que precisa morrer ali é a esperança de que controlar a dor vai funcionar um dia. Aquela esperança falsa. Isso. Quando a pessoa percebe que o sistema de controle e esquiva que ela usou a vida toda falhou e, pior, cobrou um preço caríssimo em relacionamentos e tempo de vida, ela atinge a desesperança criativa. É o famoso momento do ahá. É como se o terapeuta fosse um espelho que reflete a pessoa cavando freneticamente um buraco para tentar sair dele. A desesperança criativa é um momento abençoado em que a pessoa finalmente percebe que a pá não é a solução e sim o problema. Ela para de cavar. Exatamente. O abandono das estratégias que não funcionam abre espaço para a criatividade de tentar algo radicalmente novo. E esse algo novo é a aceitação. Mas olha, isso levanta uma última e fundamental dúvida. A gente passa por todo esse mapa, entende a armadilha de tentar fugir do que sentimos, entende como o polígrafo explode quando forçamos a barra, decide soltar a corda do cabo de guerra, desmonta o monstro de lata com perguntas socráticas. Tudo isso é feito com qual objetivo final? É uma ótima pergunta. É para, no fim das contas, alcançar aquele estado de felicidade plena, o nirvana da ausência de dor emocional. E aí está. Essa talvez a maior ilusão sobre a saúde mental que precisamos desconstruir hoje. As fontes são enfáticas ao criticar o mito da normalidade saudável. Então a resposta é não? A resposta para a busca da ausência de dor é um sonoro e compassivo não. O objetivo de todo esse trabalho não é viver em um estado constante e ininterrupto de felicidade. Interessante. Esse é o conto de fadas que grande parte do modelo médico tradicional prega e é onde ele frequentemente patologiza a própria condição humana, sabe? Gerando ainda mais sofrimento quando as pessoas inevitavelmente sentem dor e acham que estão quebradas ou defeituosas. Então, se o prêmio final não é viver sorrindo num campo de flores sem dor, qual é o verdadeiro objetivo dessa jornada toda? O objetivo é alcançar a flexibilidade psicológica. É desenvolver a capacidade robusta, quase atlética mesmo, de sentir as dores que são inerentes à vida. E essas dores não são doenças ou defeitos. São parte de nós. São ecos normais, naturais e inevitáveis da nossa história pessoal. E o ponto é, mesmo na presença delas, agir com propósito. Que forte isso.
A flexibilidade psicológica é poder sentir o coração acelerar de ansiedade ou a garganta apertar de tristeza. Reconhecer essas sensações pelo que elas são, ou seja, peças de um monstro de lata, e ainda assim escolher dar um passo firme na direção daquilo que realmente importa para você. É parar de brigar com a mochila. Exato. Não se trata de esvaziar a mochila pesada da vida. Trata-se de ganhar músculos e postura para conseguir caminhar com ela nas costas e em direção a um horizonte que tenha significado. Uau! É uma mudança de paradigma de 180 graus. Recapitulando a jornada incrível que fizemos até aqui para quem nos acompanha. Nós começamos desmistificando a dimensão afetiva do MM, entendendo como a nossa mente usa a esquiva experiencial como uma estratégia de sobrevivência, só que no lugar totalmente errado. Vimos que fugir do mundo interno é uma corrida perdida. Sim, e aprendemos, através da metáfora do colígrafo, que tentar controlar sentimentos à força é disparar o próprio gatilho do pânico. Exato. E a virada de chave veio quando entendemos que a saída corajosa é simplesmente soltar a corda daquele cabo de guerra infinito contra os nossos próprios monstros. Em vez de lutar, abraçamos a aceitação ativa. E usando o espelho das perguntas socráticas, conseguimos chegar à desesperança criativa. Desmontando nossos monstros de lata. E no fim, encontrando não uma vida sem dor, mas a verdadeira flexibilidade psicológica. É o grande salto, né? De uma vida exaustiva que é dedicada a não sentir, para uma vida vibrante, dedicada a viver plenamente, com as suas luzes e sombras. Lindo! E antes de fecharmos essa reflexão profunda, é indispensável lembrar e agradecer imensamente, mais uma vez, que este mergulho maravilhoso, curado com tanto embasamento, é um projeto do Dr. Fábio Martins Fonseca. Um projeto formidável. É um exemplo primoroso de como o uso ético da inteligência artificial pode sim estar a serviço de uma prática clínica rigorosa, humana e baseada em evidências. Com certeza. E olha, para deixar uma semente final germinando na mente de quem nos acompanhou até aqui. Ao longo de toda essa exploração, o foco esteve em como não fugir da dor emocional. Mas e se formos ainda um passo além? Para onde? Se considerarmos que a nossa dor emocional não é uma falha no sistema, não é um defeito de fabricação, mas sim um eco direto da nossa história, e se a nossa história é exatamente a matéria-prima que nos torna seres singulares e insubstituíveis no mundo, será que aquela exata emoção, aquela mesmíssima dor da qual a humanidade passa a vida inteira tentando fugir, não seria, na verdade, a principal e mais poderosa chave para destrancar a nossa mais profunda capacidade de empatia e verdadeira conexão humana com a dor do outro? Nossa, é uma perspectiva de tirar o fôlego. Enxergar a ferida não como um buraco a ser escondido, mas como a ponte essencial para chegar ao outro. Agradecemos profundamente o tempo e a escuta atenta de quem esteve com a gente neste trajeto pelos labirintos da mente humana. Fica aqui o convite permanente para nossa próxima imersão no conhecimento. Até lá!